E aí, voltando, eu tive que dar um intervalo aqui, mas eu senti isso, que isso estava sendo curado em mim. E teve mais algumas coisas que eu até dei uma lida aqui de novo, vou ler pra vocês. Veio assim, eu todos são loucos, tinha momentos que vinha isso, que todos aqui são loucos, que não faz sentido, mas ao mesmo tempo eu tinha um sentimento assim de pertencimento muito grande e de que tudo estava certo como estava, tudo estava no seu lugar e de que as coisas acontecem no momento certo. A gente precisa ouvir mais a nossa intuição. Eu fui lá ouvindo a minha intuição, o tempo todo eu ficava assim, se tiver que ser, vai fluir, sabe? Eu não vou forçar nada. Como foi tudo na minha vida, eu sempre tentei controlar, inclusive teve uma hora, eu tenho bruxismo, né? Então à noite eu mordo os dentes assim e eu acordo tudo dolorido, já aconteceu até de travar. E lá teve um momento que teve isso, nesses momentos assim que todos são loucos, sabe? Essas armadilhas do ego. Então eu comecei a sentir isso. E aí a força me falou, tá vendo? Isso aqui é necessidade de controle. Você necessita de controle, sendo que você já viu que você não controla nada. Você controla só os seus pensamentos. Então, isso me deu uma leveza muito grande. Parece que tirou uma carga das minhas costas. Tipo, eu não preciso controlar nada. E também teve uma hora que, nesse momento assim, mais ou menos, que eu via o planeta Terra de longe e a força falando assim, tá vendo? Você é só um pontinho no meio disso tudo. Mas ainda assim, você é importante. É porque falando assim, dá a entender que é uma coisa meio cruel de se falar, né? Tipo, sua vida não tem importância. Tem muita importância, tem importância. Mas você é parte de um todo. O todo é parte de você, você é parte do todo. E isso eu senti muito forte, sabe? Teve uma hora que eu pedi pra ver Deus. E Deus pra mim sempre foi uma força da natureza. Eu nunca entendi Deus como um ser que fica ali de cima julgando e punindo as pessoas. E aí, foi exatamente isso que eu vi. Eles me levaram para um lugar assim onde tinha uma cachoeira lindíssima, exuberante, e os beija-flores ali rondando aquela cachoeira. E eu vou colocar a imagem aí para vocês que depois eu achei na internet com o que se parece mais ou menos essa admiração que eu tive do que é Deus, né? E essa água, ela fazia parte de mim, eu fazia parte dessa água, eu fazia parte desses beija-flores. Tudo era conectado, tudo é uma coisa só. Sabe aquela frase, todos somos um? Eu sempre ouvi isso, mas isso nunca fez muito sentido pra mim. Fazia, mas eu não fazia sentido, mas eu falava, eu acho que não é tão assim, eu não sentia dessa forma, sabe? E hoje, posso dizer pra vocês que todos somos um. E a gente tá muito conectado, então fazer o bem pro outro é fazer bem pra você também. Fazer bem, cuidar da natureza é cuidar de você também, sabe? Eu senti muito isso. E aí eu escrevi aqui que percebi que eu tenho controle dos meus pensamentos, eu escolho o que eu vou pensar e tudo que nós consumimos nos afeta diretamente. Então a música que você escuta vai influenciar em como você vai ficar. A notícia na televisão que você vai ver vai ter influência direta. Eu achava que era, mas era meio indireta, assim. Fazia, mas não ficava no seu corpo. E o que eu pude ver é que aquilo entra em cada célula do seu corpo e determina como que você vai se sentir, né? Caso você não escolha pensar em outra coisa. Então, a gente tem que ter cuidado com tudo que a gente consome. Depois dessa consagração, eu não consigo ouvir mais qualquer tipo de música, dependendo do nível da música, assim, não julgando, tá? Mas se for uma música que fala de uma coisa muito triste ou de uma coisa ruim, assim, eu não consigo mais ouvir. Depois que eu ouvi o que a música faz no meu corpo, eu não consigo mais. Eu só quero ouvir músicas que me elevem, que façam eu sentir esse amor de Deus, sentir bem, sabe? Que eleve a minha vibração mesmo. E não sei quanto tempo isso vai durar, espero que para sempre, mas eu sei que a ayahuasca, ela transforma você, mas você tem escolha também de continuar fazendo as coisas que você fazia antes. Se você quiser voltar a fazer, você vai voltar a fazer. Então, se eu não escolher fazer essas mudanças na minha vida, as coisas vão continuar da mesma forma e com o adendo que agora eu já sei a influência que isso tem sobre mim. Então, é uma escolha bem consciente, se eu continuar escolhendo isso para minha vida, tá? Muitas vezes eu olhava para o céu e me perguntava se não ia amanhecer, isso eu já falei, né? Se não ia passar, pois eu já estava cansada de tanta informação. Teve uma hora que eu falei assim,
sinceramente, eu amei tudo isso, mas eu preciso que acabe, porque já tá muita informação pra minha cabeça e já tá ficando cansativo, assim. Isso já foi mais lá pro final da consagração, tá? A voz me disse que me mostraria sobre TDAH, já falei também, mil pensamentos ao mesmo tempo, sem parar. Eu me via dizendo, estou tão cansada, e muito cansada, esgotada. Uma hora você não vai aguentar mais com tantos pensamentos, precisa diminuir a quantidade de pensamento, e disso você tem controle. Deixa eu ver mais o que aqui, ó. Muitas vezes eu achei que eu estava morrendo, pedia para parar, para voltar ao normal, e a força me dizia que eu não voltaria ao normal, mas que estava tudo bem, estava tudo certo. Eu senti o meu chakra da testa muito aberto, já falei também, muito expandido. Senti muito sono. Depois de algumas horas, eu lembro que eu perguntei para um rapaz que horas que eram, porque eu achei que já era assim, quase 6 horas da manhã. E ele falou, são quase 2. Falei, não é possível. Eu meio que entrei em parafuso, assim, não vai acabar, porque a sensação pra mim é que o tempo, o espaço não existe, assim, podia ser milésimo de segundo, como podia ser horas. Se era uma sensação ruim, parecia que foram horas ali. E quando era muito bom, parecia que era milésimo de segundo. Então, eu perdi um pouco a noção de tempo e espaço, mas eu via que estava tudo escuro ainda, né, no céu. E uma entidade que estava com um dirigente veio até mim e falou assim, filha, você enverga, mas não quebra. E isso foi importante pra mim, porque, por exemplo, quando eu tive depressão, eu enverguei, e eu achei que eu ia quebrar, sabe, mas eu não quebrei. Eu consegui sair de lá, daquele fundo do poço, e hoje eu tô aí. Não sei se eu vou entrar em depressão novamente, porque a depressão dizem que não tem cura, né, mas hoje eu me sinto muito forte. Tanto que alguns dias antes de consagrar, comecei a ter sonhos lúcidos. Em um dos sonhos, eu sonhei que eu consagrava e eu virava um tigre. Eu me senti um tigre, sabe? E aí eu entendi que esse é meu animal de poder, que eu preciso trabalhar essa energia, essa força, e que eu sou forte. E às vezes eu me vejo muito fraca, muito sozinha, muito fragilizada, mas eu tenho essa força dentro de mim. Basta eu acessar e me conectar com isso. E uma coisa interessante também foi que um dia antes eu tive um sonho muito lúcido e que eu acessei tipo uma memória da infância, de uma situação assim. Eu sonhei que eu estava sendo expulsa de um lugar. Todos os meus amigos ficavam naquele lugar e o dono do lugar falava assim, você está sendo expulsa, eu não quero você aqui. Isso me gerou uma dor assim gigantesca. E aí, quando eu acordei, eu contei pra minha mãe de uma lembrança que eu tinha da escola, que eu tinha sido expulsa da escola e que eu não entendia por quê. E minha mãe falou, Carol, você não foi expulsa da escola, isso foi uma sensação sua. Na verdade, você tinha uma dificuldade de aprendizado devido ao TDAH, e naquela época não era tratado, não tinha muito estudo sobre isso. E a diretora queria que você voltasse o ano para você conseguir acompanhar a turma, porque você estava tendo muita dificuldade. E eu fazia aula particular todos os dias, e mesmo assim eu não conseguia acompanhar. E eu tive a sensação de que eu fui expulsa dali. Então isso foi meio que parecia que eu estava me preparando, lidando com esses traumas, ressignificando algumas coisas para o que viria na consagração, esse sentimento de rejeição, de abandono, de menos-valia, né? E outra coisa, eu lembrei agora, eu pedi para olhar a questão da compulsão com comida, né? Eu já tive várias compulsões, mas a principal é pelo doce. E eu já consegui acessar uma coisa que na minha infância, toda vez que meu pai vinha me ver, ele me trazia um chocolate. Então eu meio que associei isso, chocolate é o amor, sabe? Que eu não conseguia sentir. Então eu meio que transferi mesmo. Toda vez que eu comia chocolate, ou que eu me sentia abandonada, assim, eu ia comer chocolate pra me sentir amada. Só que eu não conseguia me libertar disso. Eu já tive fases de ter que estocar doce, chocolate e tal, e já melhorei disso, de ter que estocar, mas eu ainda me via assim, dependendo de como eu estava, eu sentia muita vontade de comer, e eu já estava ficando diabética, já estava pré-diabética. E aí eu perguntei pra Fô, falei, mãe, ayahuasca, me mostra por que eu não me sinto merecedora de emagrecer, de parar de comer doce, por que eu compenso na comida. E aí eu vi uma odalisca. Gente, a odalisca é a coisa mais linda, e ela dançava de uma forma sensual, assim, muito hipnotizante, sabe? E ela falou assim, vem comigo que eu vou te mostrar por que você tem medo de emagrecer, de ter um corpo atraente, de ser bonita, assim, sabe?
E eu me vi muitas vezes, isso aconteceu várias vezes, eu emagrecia, e quando eu via que eu tava emagrecendo, as pessoas começavam a me elogiar, eu voltava a comer pra não me sentir bonita, não me sentir admirada, elogiada, enfim. E eu não entendia por quê. E aí essa odalisca me mostrou que ela morava num cabaré e seduzia muitos homens, roubava muitos homens, destruía famílias. E um desses homens, que era muito mau, eu via a expressão do rosto desse homem, eu via assim, muita maldade nele. Ele ficou obcecado com essa odalisca e matou ela. E aí eu perguntei pra essa odalisca, falei, sou eu? Ela falou, sim, numa vida você foi eu, no caso, e você, por isso, você tem uma crença de que se você tiver um corpo bonito, atrair as pessoas, você vai cair no mesmo erro. Você não se perdoa por isso. Então você precisa se perdoar e entender que não é porque a pessoa tem um corpo bonito que ela vai prejudicar as outras pessoas, e não é que porque ela não tem, que ela também não vai prejudicar. Às vezes ela vai prejudicar mesmo com um corpo que não é atraente. Então isso precisa ser ressignificado dentro de você. Eu senti que isso foi limpo dentro de mim. Senti que eu preciso trabalhar mais o merecimento. Tanto o merecimento de ganhar pelo meu trabalho, porque eu tenho certa dificuldade de cobrar o valor justo no meu trabalho. E também de ser admirada, de ser bonita, de ter um corpo atraente mesmo. Isso é uma coisa que eu preciso trabalhar, esse merecimento, e entender que não é isso que vai me derrubar, sabe? Me destruir. Isso pode ser de uma forma equilibrada, né? Deus quer que a gente se ame, que a gente goste da gente, bem resolvido com o nosso corpo, né? Satisfeito com o nosso corpo. Então, a beleza é algo assim, superficial, mas ela faz parte também. Você vê que a natureza, ela é linda, né? E tem alguma coisa de errado em ela ser linda? Eu achava que tinha alguma coisa de errado em eu querer ser bonita, sabe? Eu achava que de alguma forma isso me levaria para o fundo do poço novamente. Então me trouxe muitas respostas, essa admiração. E teve uma hora também que eu senti todos os meus guias, e eu tinha muito isso, que eu achava que eu não tinha mais guia, que meus guias tinham me abandonado. Eu senti muito forte eles, e eles falando assim, filha, você nunca foi deixada de lado, a gente sempre esteve com você, te protegendo todos os momentos da sua vida, mas você não dava abertura, você estava fechada para isso. Então, a gente quer que você saiba que a gente sempre esteve com você, sempre estivemos aqui por você, e foi muito bonito, muito intensa essa parte. Nossa, eu me emocionei muito, porque muitas vezes eu me sentia sozinha mesmo, e eu vi que em momento nenhum eu estive sozinha na minha vida. Ninguém está sozinho, e eu queria muito deixar essa mensagem pra vocês, mas eu vou deixar mais pro final essa mensagem, vou ver se tem mais alguma coisa aqui pra eu falar. Aí eu escrevi aqui que eu senti uma gratidão imensa por estar naquele lugar, por ter oportunidade de ver tudo isso, coisas que às vezes eu já sabia, mas que eu não conseguia ter a dimensão do quão grande e maravilhoso era, e coisas que eu não conseguia ver e agora eu consigo ver. Então eu senti uma gratidão absurda. Sobre a lama, lembrei agora da lama. Tinha uma hora que tava me incomodando, porque eu tava com o pé na lama, tava de meia, esqueci de levar chinelo, e tava me incomodando, tava com frio. Eu falava, eu só queria minha cama quentinha, como é bom estar na minha zona de conforto, ali na minha cama quentinha e tal. E aí veio assim, olha, as pessoas aqui, você olha pros trabalhadores, eles estão trabalhando com o pé na lama, sentindo frio, sentindo tudo que você tá sentindo, e ainda estão se doando pro outro. Você tá reclamando só de estar sentindo isso, de estar com um pouco de lama na sua meia, sabe? Então, amar a vida, amar a Deus é também se doar pro outro e parar de se melindrar, sabe? Enquanto você tá reclamando da sua vida, tem gente que tá tendo uma vida muito pior. Então, não que seja bom isso, mas que a gente entenda que algumas coisas são necessárias, fazem parte do processo, e reclamar menos. Veio muito isso. Para de reclamar, porque quando você reclama, você atrai mais coisa ruim para sua vida. E quando você consegue agradecer, ser grato pelo que você tem, você atrai muito mais coisa boa para sua vida, sabe? E também você enxerga, você sente de forma diferente. Se eu me sinto grata em relação a uma coisa, todas as células do meu corpo vão responder em relação àquele sentimento. Agora, se eu sinto que Deus tinha que me dar mais, sabe? Tipo a criança mimada. Deus tinha que me dar mais, meu pai tinha que ter me dado mais, minha mãe tinha que ter me dado mais, eu merecia isso, merecia aquilo, eu não mereço passar por nada de ruim. Se eu fico nessa vibração, só vou
ver o que é ruim, não é nem atrair, a gente atrai também, mas eu só vou ver e só vou sentir o que tem de ruim, eu não vou conseguir sentir o que tem de bom. Naquela hora que eu vi o planeta Terra de longe, veio um pensamento assim, ó, a pior pessoa que você julga, assim, essa é a pior pessoa, vamos supor, assassino, serial killer, enfim, que você, psicopata, que você sente que não tem sentimentos, aquela pessoa, ainda assim, aquela pessoa tem a centelha divina dentro dela, ela tem Deus dentro dela, talvez ela não esteja conseguindo enxergar, não esteja o nível de compreensão dela que ela não tem, mas tem. Então a gente não tem que julgar ninguém, a gente não tem que recriminar. Eu pensava assim, por que eu sou obrigada a viver num mundo que tem tanta maldade, tanta coisa ruim, né? E aí, às vezes eu ficava revoltada, né? Falava, por que eu sou obrigada? Eu não queria ter minha filha num mundo desse, que possa acontecer alguma coisa dessa. E aí veio assim uma sensação de, não que isso não que seja bom, não é bom, tá? Ter isso no mundo, mas como eu falei, um sentimento muito grande de que as coisas estão certas. Não que seja certo isso acontecer, entende? Mas que de alguma forma isso faz parte da nossa evolução e que todos temos Deus dentro de nós e um dia isso não vai mais acontecer, tá? Então a gente tem que rezar, a gente tem que orar dentro da nossa crença e vibrar que um dia a gente vai ser só amor. Essa foi a maior lição que eu tive dentro dessa consagração. Nós somos amor. Deus é amor o tempo todo dentro de nós e ama a gente infinitamente. E é isso que Ele quer da gente, que a gente seja o amor, que a gente viva o amor, que a gente doe o amor para as outras pessoas. Às vezes a pessoa não está conseguindo, como eu falei, eu já estive nesse lugar de não conseguir ver luz em lugar nenhum. E você pode ser, você pode amenizar essa dor dessa pessoa. Uma vez eu estava muito mal, de depressão, e uma pessoa falou, olha, Carol, tem luz em você. Você não está conseguindo ver, mas tem luz em você. E isso, naquele momento, me reconfortou muito, sabe? Me fez muito bem. Essa pessoa não tirou essa dor de mim, mas ela ajudou a ficar um pouquinho mais leve. Então, é isso que Deus quer da gente, sabe? Que a gente acolha as pessoas, que a gente tenha empatia, que a gente não julgue, que a gente não queira mudar as pessoas, que a gente, você sente vontade de convidar as pessoas, de falar sobre isso depois, né? Mas agora eu já entendo. No começo eu comecei a falar pra todo mundo. E aí algumas pessoas falam, isso é loucura, isso é coisa de gente viajandona e tal, não faz sentido. E agora eu tô entendendo. Amar as pessoas como elas são, elas estão no nível delas, né? Não que eu seja melhor que alguém. Isso funcionou muito pra mim, eu precisei dessa experiência. Mas às vezes a outra pessoa consegue sentir isso só sentindo a natureza. Ou então dentro da religião que ela acredita lá. Então, tem várias formas de chegar até Deus. Essa é uma delas, né? E que eu, que tenho essa necessidade de sentir em cada célula do meu corpo essa energia, para poder, de fato, acreditar, precisei dessa experiência. Agora, tem gente que vai alcançar isso com meditação, né? Não precisa dessa coisa mais tão intensa, tão física. Mas eu acredito que a ayahuasca vai ajudar muita gente, sim, se você estiver pronto para ela, se você estiver aberto para... Se você tiver essa humildade mesmo, porque eu fui com essa humildade de pedir para ela me mostrar o que eu precisava ver sobre mim, que eu não estava conseguindo ver, sabe? E aprender o máximo de coisas. Teve horas, como eu falei, que eu achei que era coisa demais, que eu precisava dar um tempo e retornar uma outra vez, tanto que eu vou retornar. E eu tive isso muito forte, vai ter que voltar outras vezes, não sei quantas vezes. Mas eu estava muito aberta para o que ela quisesse me mostrar. Teve alguns momentos que eu tive muito medo, igual eu não quis ver como é que era a morte, eu não quis ver sobre um trauma lá que apareceu, que eu prefiro não mencionar no momento. Mas a maioria das coisas eu estava aberta para sentir, para ver, e é importante a gente ter essa humildade, ter esse respeito, porque eu senti que a ayahuasca, ela é mais do que uma força, ela é quase uma entidade. Tem gente que diz que ela é uma entidade, eu não pude ver assim a forma dela, mas eu senti uma energia muito grande, como se fosse eu fosse uma pessoa, a minha consciência fosse a segunda pessoa, e a ayahuasca seria a terceira pessoa. E foi muito, muito intenso, muito mágico, muito maravilhoso, e tem que ter esse respeito,
sabe? Porque eu já vi pessoas que tiveram experiências muito ruins porque não foram com esse respeito, achando que era alguma coisa para alucinar, sabe? Alguma coisa, ou então não ia, só para ver como é que era, não ia com um propósito. Então você precisa ter esse respeito. É o que eles dizem. A ayahuasca é para todos, mas nem todos são para ela. Então, foi maravilhoso. Então, o sentimento, assim, tem hora que eu dou vontade de chorar, de tanta gratidão que eu sinto por ter vivido isso tudo. Eu queria que nunca acabasse, aliás, que nunca isso saísse da minha memória. Então, eu não consegui sossegar enquanto eu não escrevi no papel e vim aqui gravar para vocês também. Tudo isso eu quero deixar registrado para de vez em quando assistir novamente. Também pretendo contar sobre a segunda consagração, que vai ser no próximo dia 14. E contar pra vocês, mas eu sei que parece que a primeira é mais intensa, dizem, né? E depois vai mais, de forma mais calma. E eu também quero sentir isso de forma mais calma. Foi importante essa intensidade toda, mas agora eu sinto que na minha vida eu quero o equilíbrio, sabe? Eu quero a serenidade também. Dá pra aprender e dá pra viver muito bem na serenidade, não preciso de tanta intensidade na minha vida. E aí, no final, eu achei que até o dirigente falou pra mim, Carol, tenta ficar de olho aberto, pra você ficar aqui com a gente, não ficar tendo tanta miração, porque o seu corpo já tá meio cansado, assim, e já tá chegando no final também. E aí, ele até falou, consagra o rapé mais uma vez pra você aterrar. Aí eu consagrei nisso, eu senti muito forte o rapé, tá? Dessa vez eu senti muito forte. Eu senti minha pressão caindo, eu achei até que eu ia desmaiar, eu falei com ele, eu tô gelada, minha pressão tá caindo, mas eu senti que isso foi importante pra eu aterrar mesmo. Eu senti uma força que me puxava pra baixo, eu senti vontade de ficar com a mão assim no chão, né? E até sujei de barro, porque eu senti muita essa necessidade. E teve uma hora que eu senti ânsia de vômito, que eu peguei o saquinho, né? Que eles dão um saquinho, caso você precise vomitar e tal. E eu senti a ânsia de vômito, mas não saía. Mas eu vi, gente, eu vi um lagarto saindo de dentro de mim. E aí eu falei, gente, isso estava dentro de mim, né? Porque o rapé também tem essa cura, né? Das coisas, das energias que estavam dentro do seu corpo saírem nesse momento, né? Então eu senti isso, que era alguma coisa, não sei se era um miasma, se era uma forma de pensamento, se era um ser mesmo, mas era algo que estava me prejudicando, me fazendo mal. E ele saiu de dentro de mim, eu vi ele pulando assim no saco, eu até tomei um susto. Tinha hora que eu tomava muito susto, né? Porque eu acho que também por estar de noite, como estava muito escuro, tinha luzes, tinha o fogo lá e tal, mas às vezes me dava mais medo por ser à noite. E aí eu tive essa visão e senti uma limpeza muito grande. E aí depois do rapé eu já fiquei 100%, já voltei totalmente. Demorou um pouquinho essa sensação de pressão baixa, mas aí logo já voltei, já fiquei super feliz. E aí esperamos um pouco, conversamos um pouco sobre como foi. No começo eu não consegui encontrar palavras para dizer como que tinha sido, porque tem hora que some as palavras mesmo. Você fala, nossa, parece que a sua cabeça está tentando assimilar tudo aquilo ainda. E aí, aos poucos, eu consegui começar a falar tudo que eu tinha visto. Eu compartilhei com a menina que tinha ido comigo, e ela falou, igual as luzes daquele rapaz, saindo das costas daquele rapaz, ela falou que viu também. Então, foi muito interessante, muito interessante. Quando eu voltei, eu comecei a sentir um pouco de ansiedade, sabe? Eu comecei até a achar que eu ia ficar com crise de ansiedade. Eu sentia um pouco de falta de ar, parecia que eu queria muito falar as coisas e eu não conseguia falar. E comecei a ficar com medo, confesso, fiquei uns 2 dias assim, mais ou menos. E eu ia conversando com a minha mãe, contando, compartilhando experiências. Foi muito importante. Na segunda-feira, eu fiz no sábado para domingo. Na segunda-feira eu marquei sessão com a minha psicanalista, né? Que agora eu retornei para terapia. E aí eu consegui conversar com ela sobre tudo isso. E aí me deu uma aliviada, aquela sensação de ansiedade. Era porque eu precisava falar. E a minha cabeça estava tentando elaborar tudo que tinha acontecido. Entender tudo que tinha acontecido, sabe? Então eu senti que essa ansiedade era isso. E aí eu consegui falar com ela, fazer não sei se seria a palavra associação, fazer assim, as associações mesmo, entender o que eu vi isso, o que significa isso. Ela me ajudou a encontrar isso, tudo que eu tô falando pra vocês, também foi depois da terapia, porque ela me ajudou a entender o significado de cada coisa que eu tinha visto ali, né? Então, eu acho que é muito importante esse acompanhamento, gente. Tem gente que é resistente, fala, não, a ayahuasca já serve como terapia. Mas depois você vai falar com quem? Porque você vai falar com uma pessoa, a pessoa vai falar que você é doida, né? Então, não é todo mundo que você vai poder contar
e que vai te ajudar a entender o que você viu ali, né? Então é muito importante, sim, fazer acompanhamento psicológico, tratar isso com seriedade, apesar de ser divino e ser de Deus mesmo, assim, uma coisa linda, maravilhosa, mas pode ser perigoso, pode ser difícil para muitas pessoas. Para mim foi difícil em vários momentos. Se eu não tivesse um certo controle, se eu não tivesse visto o vídeo dizendo que realmente dá, às vezes, essa sensação de que você vai morrer, eu teria enlouquecido ali, porque comecei a sentir sensação de quase morte. Falei, gente, eu vou morrer. Tinha horas que eu tinha certeza que eu ia morrer, mas aí eu trocava o pensamento. Outra dica muito legal, quando você estiver na peia e tiver certeza ali que você vai morrer, que você vai ter uma overdose, que vai acontecer uma coisa horrível, foca na música. A música te ajuda a conectar, como eu falei, ela influencia diretamente no seu corpo, nas suas células, nos seus pensamentos. Então você conecta com ela, que ela vai te ajudar a voltar para um momento bom, uma coisa boa. Mas o que eu vi? Eu vi muitas coisas, né? Mas que eu tô lembrando agora, eu vi a Kundalini, que é aquela nas costas, né? Eu vou ver se eu deixo uma foto aí pra vocês. Eu senti a Kundalini, pontos de luz saindo da natureza, sabe? Elementais. Como eu falei, vi a fada, vi os elementais saindo do fogo, foi muito lindo. E eu não quero nunca esquecer tudo isso que eu vivi e tudo isso que eu aprendi. Eu espero nunca desaprender. Eu acho que não existe essa possibilidade, né? Mas eu quero sempre estar lembrando de tudo isso, de toda essa verdade que eu vi e que às vezes a gente esquece, né? Às vezes a gente volta para a nossa correria de... Inclusive, uma coisa que eu esqueci de falar com vocês. Antes eu estava fazendo ressonância harmônica do Hélio Couto. E aí eu já comecei a ter uma dimensão disso que eu vi na ayahuasca nas ressonâncias. Eu fiz 2 ondas e foi importante para mim esse processo com a ressonância harmônica. Eu aprendi muita coisa também. Mas, enfim, voltando, é o que eu tava dizendo. Que a gente, às vezes, na nossa correria do dia a dia, a gente volta pra Matrix, que é assim, você precisa ter um carro do ano, você precisa ter uma casa, você precisa ter os bens materiais. Isso que a Matrix quer que a gente acredite, que a gente precisa de todas essas coisas. E que a gente só é importante quando a gente tem bens materiais, né? E a certeza que eu tive é que, não, na verdade, isso tudo não faz a menor diferença. Lógico que é bom ter conforto, é bom ter uma casa, mas não é o nosso objetivo aqui, sabe? Eu, às vezes, me sentia fracassada. Já tenho 36 anos, ainda não tenho minha casa própria, sou um lixo, eu não conquistei nada. E, às vezes, os aprendizados que eu já tive na minha vida são muito maiores do que de quem conquistou tudo isso. E também, eu também não posso me comparar com as outras pessoas, porque a minha caminhada foi de uma forma. Eu sou uma vencedora na minha vida, com a caminhada que eu tive, porque eu venci muitas vezes as crises de depressão, que às vezes outra pessoa não teve, nunca viveu isso. Então, eu tenho que me comparar comigo mesma. Não é isso, a gente não tem que se comparar, a gente não tem que correr. Eu vivia correndo, eu tô com pressa, eu preciso conquistar isso, conquistar aquilo outro. E parece que me deu uma desacelerada, sabe? Tipo, não, calma, peraí. A vida é sobre o presente, você precisa viver esse presente aqui e aprender com esse presente. O futuro você nem sabe se amanhã você vai ter e o passado já foi. Então, o passado tem que ser referência, não como é que é aquela frase? Não residência, acho que é isso. O passado é um lugar de referência, né? Não de residência. Acho que é isso, gente. Vou achar a frase aí pra vocês, agora me fugiu da cabeça. Mas assim, você precisa aprender com o passado, mas você não precisa viver lá como se você ainda estivesse lá, tá? E eu vou ler aqui um pouquinho do que eu escrevi. Eu gosto muito de escrever e depois que eu consagrei, eu voltei a ter vontade, assim, de escrever. Eu escrevi várias folhas aqui e escrevi um texto, assim, também sobre a ayahuasca pra mim. Ela é uma mãe que me pega no colo, me acolhe, me ensina, me ouve, me embala, me ama intensamente e me ensina que eu sou merecedora disso tudo. Simplesmente lindo. Pra mim foi difícil em alguns momentos, desafiador, maravilhoso ao mesmo tempo. São muitos ensinamentos, lições que fica até difícil de expressar, mas a maior lição que eu tive foi que todos nós somos amor, viemos para amar, e é tudo sobre o amor. E é apenas isso que Deus quer da gente, que a gente aprenda a amar a gente e a todos, pois todos somos um. Então, foi isso assim que eu senti vontade de escrever e compartilhar com vocês. Tem um texto aqui também que eu achei, acho que ontem, no Facebook, e resolvi falar aqui pra vocês em vídeo, porque eu achei muito bonito e resume muito tudo que eu vivi.
Amada ayahuasca, a você que expandiu minha consciência, que me deu a oportunidade de olhar para a única fonte de tudo em minha vida, que me deu acesso ao meu mundo interno, que me ensinou que eu escrevo a história da minha vida através das minhas próprias escolhas, que me entregou a chave para um conhecimento profundo de mim mesmo, que me abriu a porta que me leva até Deus, me mostrou que eu não preciso ter medo da morte, que me ensinou que a única solução para tudo é o amor, que segura minha mão rumo ao desconhecido, que ilumina meu coração e me afasta do domínio da mente. Você que com paciência e amor me mostrou que as minhas possibilidades são infinitas, que me abriu o caminho para que eu reencontrasse meus irmãos, que devolveu o maior presente que eu poderia receber, eu mesma, que me mostra que eu sou a morada do divino e que me conecta ao coração de Gaia, que me liberta das minhas ilusões, que compreende os meus anseios, que sempre soube do meu potencial infinito, que me mostrou que somos todos um, que me ensinou que sou uno com Deus e com o universo. A você, minha grande mestra ayahuasca, eu expresso a minha eterna gratidão e lhe peço que continue a impedir que eu coloque obstáculos que me impeçam de receber o amor de Deus. Em troca de todos os presentes que eu recebi de você, minha mãe, eu declaro que todos os sentimentos, palavras e ações serão guiadas pela luz da minha consciência e que eu vi expandida através dos seus ensinamentos, para que seu trabalho não tenha sido em vão. Mudo a minha conduta neste momento e determino que contribuo com o universo no que eu emito. Determino que contribuo com o universo no que emito o amor que recebo a todo instante de você e de Deus. E que os instantes de gratidão, amor, paz e ternura que eu sinto ao entrar em contato com a sua energia perdurem pela eternidade no meu coração e que eu seja um eterno instrumento para espalhar a sua luz. A você, amada Madre Ayahuasca, meu sincero agradecimento. Esse texto é da Fabiane Pereira, eu não conheço, não sei, eu achei no Facebook, mas expressou assim muito, de forma muito verdadeira, tudo que eu senti, que eu compartilhei com vocês, né? Então ontem eu achei esse texto e falei, nossa, tudo que eu quero falar, que eu vivi mesmo, então faz muito sentido para mim. E é isso, gente. Nunca esqueça que Deus está dentro de você, que Deus não desiste de você em momento nenhum, não te abandona, tá sempre com você e que você nunca tá sozinho, tá bom? Um beijo para você.